do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, pessoal! Como é bom poder estar de volta falando com vocês. Muito bom saber que nós passamos por aquele ano terrível que nós deixamos lá para trás e que nós temos oportunidade de começar um ano novo, cheio de coisas novas, de esperança, de aprendizado da palavra de Deus. Hoje eu quero trazer para vocês uma lição muito bacana. Pega a sua revista nova e vem comigo para a gente começar nossa aula. A nossa nova revista tá cheia de histórias muito interessantes. E dessa vez a gente vai começar pelo começo de tudo. Essa é a nossa nova revista, do paraíso até o Egito, tá? E a gente vai começar hoje pela lição 1. E o nome da lição 1 é Como Tudo Começou. Então vamos fazer uma oração para a gente poder dar início à nossa aula? Vamos lá! Pai, nós te agradecemos porque temos visto e sentido o teu cuidado conosco em cada dia, a cada momento. Sabemos que o Senhor está presente nas nossas vidas. Sabemos que tudo está debaixo das tuas mãos e debaixo do teu querer e do teu desejo, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa aula, que o Senhor toque no coração de cada um aqui. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Vamos pegar a nossa Bíblia e vamos abrir. Hoje não tem desculpa para não saber que livro que é, hein, pessoal? A gente vai abrir aqui bem no começo de tudo, no livro de Gênesis. Sim, nós vamos começar a estudar a Bíblia pelo começo de tudo. O livro de Gênesis, que lá no hebraico, Gênesis, né, é um nome meio estranho. O que será que significa Gênesis? Gênesis significa princípio, significa origem, o começo, né? Lá no hebraico não era Gênesis que se falava, era uma palavra bem estranha, era Bereshit. Era assim que os hebraicos falavam para o livro de Gênesis, para designar começo, origem, princípio, início, tá bom? Então, nós vamos começar estudando o livro de Gênesis. E eu deixei aqui algumas curiosidades para falar para vocês a respeito do livro de Gênesis. Olha só. Esse livro trata da origem de muitas coisas. Moisés é o autor do livro de Gênesis, assim como ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. Nossa, né? Que nome esquisito, escalafobético, professora! Mas é isso aí. Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, para aí. São 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E Moisés é o provável autor dos 5 livros, inclusive do livro de Gênesis, tá, pessoal? A história central do livro de Gênesis
trata da história de Abraão e dos seus descendentes, porque vai tratar do povo de Israel, né? Abraão é o pai do povo de Israel, que é o povo de Deus, tá certo, pessoal? Então aí algumas curiosidades que a gente traz aí para vocês, tá bom? A respeito do livro. Agora eu quero convidar vocês para a gente efetivamente começar a nossa aula. Feche os olhos aí. Fechou seus olhos? Que você consegue enxergar? É para fechar o olho mesmo, hein, pessoal? Que eu tô de olho. Tô com o olho fechado, mas tô de olho. Vamos fechar. Quando a gente fecha os olhos, a gente não enxerga nada, não é verdade? Pois é. Era dessa forma que Deus vivia, no nada. Somente Deus existia. Não tinha luz, não tinha nada. E então, a Bíblia fala, lá no comecinho de Gênesis, vamos lá? O seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Era assim, não tinha nada. Mesmo assim, quem era a única pessoa, o único ser, a única coisa que já existia? Deus, tá? Então, Deus resolveu começar a sua criação. Primeiro dia, vamos lá, Gênesis, capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E assim, pessoal, a Bíblia vai contando. Eu não vou ler todo o texto, vou passar para vocês depois a referência. Papai, a mamãe, um amigo pode ler para vocês, mas senão vai ficar muito extensa a nossa aula, tá? Mas no dia 1, Deus disse: haja luz. Houve separação da noite e do dia. No dia número 2, Deus disse: haja separação das águas e haja a criação do firmamento. Então Deus criou, separou as águas, água salgada, água doce, foi separando as águas. E houve a criação do céu, tá certo? No dia 3, houve a separação da terra e das águas. E também houve a criação das plantas. No dia 4, Deus deu a lua para iluminar a noite, a lua e as estrelas, tá? E Deus colocou o sol para governar o dia, tá? No dia 5, criou os animais da água e os animais do céu. No dia 6, Deus criou os animais terrestres e criou o homem. Quando Deus criou o homem, ele disse que era muito bom. Deus criou o homem e a mulher. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o homem e a mulher, tudo era perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha choro, não tinha nada dessas coisas, tá certo? Deus criou o homem e a mulher. Deus falou o seguinte para o homem:
Tô te dando um jardim cheio de coisas lindas e animais maravilhosos para você cuidar. Você pode comer de todas as árvores que tiver nesse jardim. Só essa árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer o fruto, porque eu não quero. Ponto. Foi isso que Deus falou para Adão e Eva. Até aquele momento, no Jardim do Éden, que era assim que se chamava, aquele lugar maravilhoso que Deus tinha criado e tinha colocado o homem e a mulher para morar, até aquele momento era tudo perfeito, pessoal. Não tinha animal selvagem, porque todos os animais eram amigos de Adão e Eva. Eles eram, Adão e Eva estavam ali para cuidar dos animais. Então todos eles eram dóceis com eles, né? Não tinha doença, não tinha sofrimento, não tinha choro, não tinha dor, não tinha nada dessas coisas, tá? E tudo vivia na harmonia, Adão e Eva obedecendo aquilo que Deus tinha falado. Pode comer de todas as árvores, menos da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até que um dia, Eva estava lá passeando e ouviu alguém falando com ela. Eva, Eva, olha aqui, presta atenção. Que árvore que vocês não podem comer? E por quê? Eva olhou e de repente ela viu uma serpente, e bem naquela árvore que Deus falou que não podia mexer. Ela olhou assustada e fez: ai, dona serpente, a gente pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou que a gente não pode mexer, que se a gente mexer a gente vai morrer. É nada. Ele tá falando isso só porque ele não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Ele não quer que vocês sejam como ele. É só por isso que ele tá falando isso. É certeza que não vai acontecer nada. E aí, o que a Eva fez? Eva caiu, pessoal. Ela comeu o fruto da árvore. Aí, quando Adão chegou perto dela, ela virou para Adão e falou: olha, vem cá, pode comer. Eu comi, não aconteceu nada. A serpente estava certa. Falou que não ia acontecer nada e não aconteceu nada. Pode comer. E o que o Adão fez? Comeu também. Ei, Laia, não. O que aconteceu aí, pessoal? O primeiro pecado. Alguém sabe dizer qual foi? Onde foi que eles erraram? Qual foi o pecado que eles cometeram? A desobediência. A tia sempre fala desse pecado para vocês. E ela foi o primeiro pecado cometido pelo homem, né? Eva e Adão desobedeceram uma ordem de Deus. A única coisa que eles não podiam, eles tinham uma vida perfeita. A única coisa que eles não podiam fazer era comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá e desobedeceram a Deus. A partir daí, o que acontece? Eles começam a sentir duas coisas. Vergonha. Eles andavam pelados, porque não tinha pecado, né?
Era tudo normal. Animal usa roupa? Não, eles não sentem vergonha, né? O ser humano usa roupa porque sente vergonha, não é verdade? Então, eles sentiram vergonha e eles começaram a sentir medo. Outra coisa que não existia esse sentimento, tá? Eles passaram a ter medo e passaram a culpar o outro, a colocar a culpa do seu pecado, do seu erro no outro. Quando Deus veio conversar com Adão, depois disso tudo que aconteceu, Adão estava escondido, tinha feito algum tipo de roupa para ele e para Eva, né? E estava com medo de Deus e vergonha, né? O que eles não lembraram é que nada pode se esconder de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus viu e ouviu o que eles tinham feito. Quando Deus perguntou, Adão, o que aconteceu? O que o Adão fez? Mais do que depressa, a culpa foi da Eva. E a Eva, mais do que depressa, a culpa foi da serpente. Ou seja, não é culpa minha, Senhor. Mas a culpa era de quem? Quem comeu? Eva não comeu? Comeu. Adão não comeu? Comeu. Então a culpa era deles mesmos. Quem pecou foram eles, né? É difícil porque muitas vezes, quantas vezes a gente não acaba sem querer colocando a culpa nos outros de um erro que é nosso, né? Olha lá da onde que veio tudo isso. Lá do começo, lá de Gênesis, do primeiro pecado, da primeira desobediência a Deus. Lembrar sempre, pessoal, que ainda que a gente faça alguma coisa errada, a culpa sempre vai ser nossa. Mesmo que a gente tente colocar a culpa em outra pessoa, a responsabilidade é nossa, tá certo? Aí, ainda que alguém tente convencer a gente a fazer alguma coisa errada, a decisão é nossa. Eu posso fazer ou não fazer, não é verdade? Eva poderia ter comido ou podia ter falado para a serpente, não vou comer, porque Deus falou que não é para comer, eu não vou comer, eu vou obedecer. Não é? Então, toda vez que a gente aceita fazer uma coisa errada, é nossa responsabilidade. Somos nós que fizemos aquilo que está errado. E Deus, quando viu aquilo que tinha acontecido, ficou triste e resolveu punir os três por aquilo que tinha acontecido. Aos homens, ao homem e à mulher, eles começaram, como eu disse, a sentir vergonha e precisaram fazer roupas para poder se esconder. Só que para que eles fizessem a roupa, eles precisaram sacrificar um animal. Olha só como tudo vai, né, ficando uma coisa que não é perfeita, né, pessoal? Então, para que eles se vestissem, um animalzinho precisou morrer. Mas lembrem-se que o nosso Deus é um Deus misericordioso e é um Deus de amor. Logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus já se apressou e contou logo qual era o seu plano. Vamos ler junto? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
O descendente da mulher que Deus estava falando era Jesus. Eles foram expulsos do paraíso, mas eles nunca foram abandonados por Deus. Mas eles não falaram lá no começo que o dia que eles comessem da árvore do bem e do mal, eles morreriam? Até aquele ponto onde tudo era perfeito, não havia separação física, não havia morte do corpo, morte física. A partir daquele momento, Deus dá para o homem, né, o nascer e o morrer, a morte física, a separação. Aí, pessoal, a palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12, 15, 19. A palavra de Deus diz o seguinte: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. A graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Jesus. Tá certo? Então, Adão desobedeceu. Adão pecou. O pecado foi a desobediência. Por causa do pecado, ele trouxe consigo a morte, a separação, tá? E o que Deus, naquele mesmo momento onde houve a desobediência, o primeiro pecado, o que Deus na hora já fala? Eu vou mandar aquele que é o homem obediente, que vai obedecer, que vai mostrar o que é a obediência a Deus. Que ele mandou o seu filho, mandou Jesus Cristo mais tarde para morrer na cruz e nos limpar, nos salvar, nos livrar dos nossos pecados. Tá certo? Eu vou deixar para vocês o versículo desta semana, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ora, o que nós aprendemos na lição de hoje? O que ganha quem peca? Não é a morte? É isso aí, tá? Quem peca ganha a morte, mas Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos livrar de todo e qualquer pecado, para nos dar a sua salvação, que é maravilhosa. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. Não esqueçam de fazer os exercícios e a apostila tá muito legal, tá muito joia. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima!